Boa tarde, Wagner. Boa tarde aos ouvintes do programa Tarde Total. Hoje, 31 de julho de 2024, estamos aqui fazendo mais um comentário do dia. O tema de hoje é o seguinte: um passeio pelos blogs que eu leio todos os dias. Aqui eu vou ler algumas matérias, meus amigos e minhas amigas, e vou comentá-las rapidamente, porque o tempo urge, como diz o ditado, né? No blog do Marcelo Patriota, ele faz uma homenagem ao fotógrafo Zeca, que faleceu hoje aqui em Itabira e que evidentemente foi um personagem assim muito importante na nossa, digamos assim, arte da fotografia aqui no Pajeú. O Marcelo Patriota, no seu blog, faz uma homenagem ao Zeca, inclusive dizendo que ele faleceu aos 83 anos. O nome dele completo, José Francisco Ribeiro, Zeca fotógrafo, e chama ele de o mestre da fotografia do Pajeú. Inclusive o Marcelo diz que aprendeu com o Zeca muita coisa importante, porque ele é um dos mais antigos fotógrafos nossos, se não o mais antigo ainda vivo, que estava ainda vivo até hoje, né, quando faleceu. E, aliás, ontem, faleceu no dia 30. E assim, foi um personagem muito importante aqui, uma pessoa muito importante aqui. Né? Nossas homenagens póstumas ao Zeca e nossas condolências para todos os familiares, sua esposa Cida e seus filhos. Que sejam fortes nesse momento de tristeza. E nossa homenagem também ao Zeca, pelo seu trabalho brilhante como fotógrafo aqui na região do Pajeú. No mesmo blog do Marcelo Patriota, ele diz: efeito Lula, desemprego cai para 6,9% no trimestre, encerrando em junho, no menor nível desde 2014. Vejam que o menor nível de desemprego desde 2014 acontece com o governo Lula. É a reconstrução do Brasil, o PIB crescendo, investimento em infraestrutura, investimento em educação, saúde, né? Investimento em programas sociais. É isso que o governo Lula faz e que, evidentemente, a elite que não gosta de pobre não gosta também do que o governo Lula está fazendo. No blog do Nil, nós temos uma matéria aqui que diz que Lula é criticado por posição sobre Maduro. Claro que o Lula vem sendo criticado, mesmo que ele tenha titubeado, vacilou ao reconhecer a eleição, a lisura do pleito da Venezuela, que sempre foi caluniada pela extrema-direita e pelos conservadores daquele país, não é? Mas o Lula acaba de dizer que não vê nada grave na Venezuela, como a mídia apresenta, né? Como se houvesse uma ditadura que cesseasse a liberdade das oposições. Na verdade, a oposição teve toda a liberdade do mundo, o problema é que perdeu a eleição. E essa oposição neoliberal nazi-fascista, segundo o Oswaldo Bertolino, que é um comentarista, essa oposição venezuelana não reconhecerá jamais, não é, a vitória do presidente Maduro, como não fez nas eleições passadas, gente. Isso é uma repetição, só que agora com muito mais força, né? Muito mais força. Por quê? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Se a Venezuela fosse um país pobre, vocês acham que os Estados Unidos está dando essa divulgação toda aí, essa mídia, a Rede Globo, as rádios repercutindo sem refletir sobre isso? Vocês acham que é que tem muito petróleo lá, cara? E o pessoal rico do mundo, os grandes grupos econômicos, os conglomerados, os lobbies do petróleo, querem o petróleo só para eles. Não podem comprar mais a Rússia, né? Porque sancionaram a Rússia vende para a China, vende para a Índia, vende para a África. Está crescendo 3% ao ano. A Venezuela está crescendo 7% ao ano, está crescendo mais do que todos os países da América Latina. Aí é importante fazer um cerco, uma campanha, uma tentativa de golpe. Inclusive, no blog do Altamiro Borges, uma matéria aqui de hoje, diz que mídia endeusa a terrorista Maria Corina. Na verdade, essa matéria aqui do Altamiro Borges, a Maria Corina, que é a oposição, que colocou aquele boneco para ser candidato, aquele coitado que estava. Parece que ela é quem carregava ele para os comícios. O fato é que
Ele nem falava, né? Nem falava, não estou falando nem aqui pela idade, né? É pela própria inoperância dele, né? Você pode estar idoso e ser ativo, mas pode estar idoso e ser um boneco pau-mandado do capital financeiro, pau-mandado do Império Americano, pau-mandado, não é? Daquela terrorista, segundo Altamiro, Maria Corina, que é a oposição lá. Ou seja, vê que coisa absurda, né? No blog do Luciano Siqueira, que é um blog muito importante também, que eu leio, tem uma matéria que diz: o dia primeiro do governo Lula. Lula mostrou que pela primeira vez há um projeto estruturante para seu governo feito de fora para dentro e com a participação da sociedade. Aqui o Lula valoriza a participação da sociedade. O que Maduro faz na Venezuela, gente? Esses governos, Lula, Maduro, tirando aí as suas diferenças também, né? Ou divergências, mas o fato é que governo que fala em ouvir o povo não agrada ao capital financeiro, não agrada à Rede Globo, não agrada à elite brasileira, vende pátria, vira-lata, nem a elite mundial ligada ao capital financeiro. Ligada a essa especulação que leva o dinheiro da gente todo dia, leva para a bolsa de valores deles. Essa turma não quer saber do governo popular, porque o governo popular vai pegar toda essa riqueza e tentar distribuir melhor com os pobres. É isso que faz um governo popular, é isso que faz Maduro na Venezuela com o petróleo, é isso que está tentando fazer Lula, que o Lula está fazendo também. Por isso que esses governos são atacados, aí são chamados de tudo, é ditadura, é autocracia, é o que você possa imaginar. Mas, na verdade, se a gente for analisar do ponto de vista da essência da democracia, o Lula está aqui defendendo uma democracia muito mais avançada do que essa turma pratica, né? Do que essa turma quer, do capital financeiro. E o Maduro tem uma democracia muito mais avançada ainda, uma democracia socialista. E é por isso que é odiado, gente, é por isso que é odiado. No blog do Dedé Rodrigues, tem algumas matérias, só para vocês terem uma ideia do título das matérias em cima disso que eu comento aqui. A Venezuela está enfrentando o império, diz um especialista aqui. Entre progressista e extrema-direita, por que o processo bolivariano incomoda tanto? Ou seja, é o petróleo, cara pálido, é o petróleo. Cupom, diz uma outra matéria aqui do meu blog, deve manter a Selic em 10,50%, mas sinaliza alta futura, ou seja, só pensa em aumentar juros, gente. Quem ganha com juros é o capital financeiro. Essa turma que quer derrubar Maduro e derrubar Lula. Essa turma é que ganha com juros altos. É por isso que eles ficam atacando o governo. Eles querem mais dinheiro na bolsa deles, na bolsa de valores. Por isso que esse presidente do Banco Central tem que sair daqui para dezembro, que é para ver se Lula coloca um que gosta desse país e baixa esse juro para a gente desenvolver esse país, né? A taxação de super ricos e o ataque ao BPC. É uma matéria do Jefferson Miola no blog do Miro, que eu compartilhei no blog de Dedé Rodrigues. É importante isso aqui, pegando só a questão da taxação do super rico, é uma proposta de Haddad, que eu já falei para vocês, inclusive, os números absurdos da concentração da riqueza que tem no mundo, né, na verdade, no mundo, em especial no mundo capitalista, mas em todo o mundo também. Diz uma outra matéria aqui que em 18 meses o governo Lula gera 2,7 milhões de desemprego. Quase 3 milhões de desemprego foram gerados em 18 meses, gente, 1 ano e 8 meses. Vê o que é que um governo que trabalha para desenvolver o país. Uma outra matéria diz: plano de inteligência artificial e retomada da conferência são marcos da ciência brasileira, diz Luciana Santos, que é a ministra de Ciência e Tecnologia. Isso é bom porque sem ciência a gente não desenvolve esse país. Sem tecnologia a gente não desenvolve esse país. A gente não tem como concorrer com os países que estão na fronteira do conhecimento. Pois é, meus queridos e minhas queridas, esses eram um pouco assim as matérias. Só para vocês terem ideia, os blogs que eu leio para poder falar aqui para vocês, né? Eu fico informado, me acordo 4 horas da manhã e começo a ler esses blogs tudinho aqui, né? E para poder informar vocês das coisas. Aqui tem especialista de toda ordem. É claro, aqui a maioria dos blogs que eu leio, eles apresentam o outro lado da notícia, né? Vocês não vê isso na Rede Globo, vocês não vê na televisão, nos zaps da vida aí, dificilmente vocês vão ver essas informações. Até algumas matérias não são nem divulgadas. Não são nem divulgadas porque não interessa a elite mundial, né, a Rede Globo, divulgar para o povo saber do outro lado da notícia. Um grande abraço, meus queridos e minhas queridas. Viva a democracia do Brasil, viva o governo Lula e viva o governo Maduro na Venezuela. Até amanhã, se Deus quiser.